a sua opinião. Inclusive o Newton jogou ontem, fez o jogo treino contra o Mauauense, né? No período da tarde, São Paulo empatou com o Mauauense em 1-1. Tudo bem, teve a presença aí de muitos jogadores da base, né? Como o Rian Francisco, o Hugo, teve o Nicolas também em campo, o próprio Newton, né? Que não tá tão integrado assim, tá se adaptando ao elenco ainda. Enfim, né? Empatou com o Mauauense. Meu Deus! E o nome de Mauro Icardi voltou a ser pauta aí no tricolor. Alguns jornalistas aqui no Brasil desmentiram o interesse do Clube do Morumbi, né? Dizem que não tem absolutamente nada. Mas Nahuel Ferreira, argentino, segue afirmando que o São Paulo tem interesse na contratação de Icardi. Todos sabemos que Icardi recebia um salário alto na Europa, né? Fontes dizem que ele recebia ali na casa dos 3 milhões de reais por mês, né? Eu tô falando em reais porque eu tô convertendo, mas ele recebia em euro. Icardi sabe que precisaria reduzir a pedida para jogar no futebol sul-americano, que é um dos objetivos do jogador. E ele tá disposto a reduzir a pedida, né? Bom, segundo Nahuel Ferreira, o Icardi tem que baixar substancialmente ali as exigências para o São Paulo conseguir negociar, né? O atacante tem ofertas também do futebol mexicano e de um outro clube da Arábia Saudita, mas ainda ele não tomou a decisão ali sobre o seu futuro. De acordo com o jornalista Alexander Vieira, houve contatos do São Paulo com representantes do atleta e o Icardi teria pedido um salário próximo ali do que recebe hoje o Lucas Moura. Então, isso teria acontecido nos primeiros contatos ali do São Paulo. Supostamente, São Paulo teria, né, tido conversas com representantes do atleta, supostamente, né? Mas a pedida foi rejeitada porque o São Paulo afirma que não tem condições de arcar com os valores pedidos neste momento. São Paulo está fazendo uma reformulação no elenco, né, rapaziada? O Caleri não sabe se fica, tava pedindo quase 2 milhões de reais por mês, né? Quase 2 milhões de reais por mês. E o Lucas recebe quanto? Quase 2 milhões de reais por mês também. Enfim, não seria interessante negociar o Caleri, rescindir com o Lucas Moura amigavelmente e trazer o Icardi? Ou fazer algo do tipo, né? Impossível não é, rapaziada. Tudo é questão de planejamento. Exigir planejamento dessa diretoria também é um pouco demais, né, rapaziada? Mas não seria impossível. Se você se planejar, você consegue esse grande reforço que não é custo, é investimento. É alto, é um investimento alto, mas com toda certeza você teria retorno. Você aceitaria Mauro Icardi no São Paulo? Comente aqui abaixo sobre João Pedro. Com a saída do Yang, o João Pedro ele passa aí a ocupar, a assumir o posto de terceiro goleiro do elenco principal. Bom, continuando com as informações, Aurélio Buta é o novo reforço do São Paulo, pode cravar, nada mais muda isso. O lateral direito de 29 anos realizou exames médicos ontem. Buta foi aprovado nos exames e deve ser anunciado oficialmente como novo reforço do São Paulo nas próximas horas. O vínculo do português com o Clube do Morumbi será assinado por 1 ano, com possibilidade de renovação automática por mais uma temporada. Para acionar essa cláusula, o Buta precisa jogar 45 minutos em 70% dos jogos até o final do contrato, que é julho de 2027. O salário do jogador é considerado dentro do teto do clube. Hoje, Domingos Duarte vai realizar os exames médicos. A dupla será anunciada em breve. Atualmente, São Paulo contratou Vitor Sá, Newton, Aurélio Buta e Domingos Duarte. A diretoria ainda seguirá no mercado em busca de oportunidades, né, para reforçar o elenco. E eu gostaria de saber sua opinião. Você gostou? Tá gostando das novas contratações, da janela do São Paulo, das saídas, das contratações? Traria mais alguém? Comente aqui abaixo a sua opinião. Falando em contratação, ontem o São Paulo anunciou oficialmente a contratação de Newton. Finalmente, né? Teremos a dupla Isaac Newton no São Paulo, né? O Isaac zagueiro, o Newton volante, a dupla Isaac Newton. Os caras tá demais, ninguém segura agora nós, hein? A física tá forte. Importantes do São Paulo. Falar pra vocês que o São Paulo fez um jogo treino, deixa eu só ver, foi Ferroviária, salvo engano. O São Paulo venceu por 2-1, tá, gente? Mais um jogo treino. 2-1 contra a Ferroviária. Luciano e Gustavo Santana marcaram os gols do São Paulo. Então, o Gustavo Santana, galera, falar para vocês o seguinte: o Dorival tem observado quem será o reserva imediato do Caleri. Tapia, fora de questão, né? Já inclusive sendo negociado aí para o futebol para MLS, tá? André Silva deve atuar mais como meio-campista, que não consigo compreender também. Aliás, é a 4ª vez que eu acho que alguma coisa do São Paulo eu não consigo compreender. Das duas, uma. Ou eu sou bastante burro, ou as coisas do São Paulo que são. Ou os dois. Pode ser os dois também, sem problema nenhum, tá? Mas o Gustavo Santana vem sendo observado pelo Dorival Júnior, assim como o Rian Francisco. André Silva vai para o meio, né? O Luciano vai para o meio, que seriam as alternativas. E aí teremos o Rian Francisco e o Gustavo Santana.
O Gustavo Santana, neste momento, tem agradado mais ao Dorival Júnior. Seria melhor do que o Rian Francisco, né, que é o que a gente colocou na capa? Eu não sei. Acompanhando o Rian Francisco e acompanhando o Gustavo, para mim o Rian Francisco é mais jogador. Mas nestes jogos treinos, nos próprios treinamentos, o Rian também tem jogado bem. Mas o Gustavo Santana pode estar um pouquinho à frente, pelo menos são as informações que eu tenho lá mais de perto ali da turma do Dorival Júnior, tá? Tem agradado bastante Gustavo Santana, nova joia da base do São Paulo, que pode estar à frente neste momento da hierarquia, vamos dizer assim, deixando o Rian Francisco para trás. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bora falar sobre os reforços do São Paulo? Basicamente, vamos trazer informações de como eles jogam, do que a comissão técnica do São Paulo vê sobre eles e o que o São Paulo também vê sobre eles. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses bastidores, tá? A gente vai começar com o Newton. O Newton já assinou, confirmado como reforço do São Paulo e tudo mais. O Newton está com 26 anos, ele vai reforçar o meio-campo, sendo tratado como prioridade pelo técnico Dorival Júnior, tá? Ele é primeiro volante de origem, mas o jogador tem como principal característica a proteção à defesa, mas também ganhou destaque pela capacidade de iniciar a saída de bola e pela versatilidade. Então, e é importante eu deixar isso muito bem claro, tá? O Dorival queria o Newton no Corinthians. O Dorival estava no início do ano no Corinthians e ele pediu a contratação do Newton. É que na época o Corinthians não conseguiu porque o Botafogo queria uma venda. Tanto é que o Santos chegou a encaminhar a compra do Newton por 4 milhões de euros, só que acabou não fechando. Por conta do último dia da janela de transferências, não houve tempo hábil. Então, o Newton, é importante isso ser dito, tá, gente? O Newton foi um pedido do Dorival. O São Paulo, em um primeiro momento, não trabalharia com volantes, mas o Dorival pediu, ele acreditava que precisava do Newton, de um primeiro volante com as características dele. Então, por isso que eu falo para vocês que o Newton vem para ser titular. Ele vem para ser essa opção como titular. A tendência é de ser Newton e Marcos Antônio. O Hugo vinha treinando como titular, ao lado do Marcos Antônio agora deve ser uma opção de reserva. O Danielzinho joga mais na função do Marcos Antônio. O Bobadilla deve atuar numa função um pouquinho mais à frente, né, como um meio-campista e não um volante em si. E o Pablo Maia vai perder espaço. Por isso que eu falo que eu não descarto a saída do Pablo, porque o Pablo vai perder espaço com o Dorival Júnior. E aí, o Newton, ele atuou 74 jogos pelo Botafogo. Ele se consolidou mais como um primeiro ou segundo volante da equipe, tá? Além da marcação, ele passou a participar das construções de jogadas, principalmente pelo lado direito, tá? E em algumas oportunidades ele também atuou como zagueiro, tá? Ao todo, né, no Botafogo ele marcou 2 gols e deu uma assistência só. Na temporada atual, ele jogou 18 partidas, sendo 12 como titular, tá? Ele foi revelado pela Jacuipense, foi para o Botafogo em 2022 para integrar o Sub-23 e aí depois acabou subindo, chegou a ser emprestado para o Criciúma para ter rodagem e tudo mais, tá? Importante, tá? E é um fato que me causa uma certa questão. Nessa temporada ele passou por alguns problemas físicos, principalmente na questão do ombro, tá? E aí acabou perdendo algumas partidas. Mas aí, a ideia desse esboço com o Newton é justamente você fazer o Newton tendo mais liberdade para construir o jogo pelo lado direito e o Marcos Antônio ter essa liberdade mais pelo lado esquerdo e mais central também. Então, por isso que eu tenho dito que o Newton vem como titular. Em um primeiro momento, o Dorival não pensa nele como uma opção para zaga. É óbvio que ele pode quebrar um galho por ali, mas na ideia de jogo ideal do Dorival, basicamente, o Newton seria o que foi o Ranieri por muito tempo para o Dorival lá no Corinthians. Tá? Esse foi o que foi me dito ali em termos de características, óbvio que de maneira diferente. Mas alguém que tinha mais imposição física no time. Alguém que ajudava na saída de bola, ele é melhor com os pés do que o Ranieri era, só que alguém que vai dar essa sustentação ao meio campo. O Dorival via esse meio de campo do São Paulo um pouquinho faceiro, um pouquinho que quando tinha que ir para o lado físico, para o embate físico, não conseguia ganhar nada. E aí o Newton seria um jogador que pode acabar ajudando principalmente nisso, tá? Então,
Sobre o Newton, que chegou aí, o São Paulo vai ter que pagar um pouquinho mais de 3 milhões de euros por ele. Se não precisar pagar, vai ser porque o Ferrarese vai ficar lá no Botafogo em definitivo, e aí as coisas vão poder acontecer de uma melhor forma, tá? E aí, bora falar agora o Domingos Duarte, tá? O zagueiro, o Domingos Duarte, do que me passaram, ele não é um zagueiro móvel, ele não é um zagueiro rebusqueiro, um zagueiro com boa saída de bola, assim, no sentido de ser um primor, um zagueiro técnico, não. O Domingos Duarte, ele lembra um pouco mais o Arboleda, só que com um pouquinho mais de melhoria no passe curto. Dificilmente a gente vai ver o Domingos Duarte fazendo bola longa, dando lançamento, querendo sair de uma maneira muito rebuscada lá de trás. É aquele típico do zagueiro que é toque para o lado ou se apertou é chutão. O Domingos Duarte é mais ou menos isso. Ele tem 1,92, tá? De altura, do que foi avaliado. Ele é um zagueiro um pouco mais cintura dura, lembra um pouco mais zagueiro mesmo, né? Características de zagueiro, e era também uma das questões que o Dorival queria, por isso que ele também fez uma força para o Arboleda, porque ele quer que ele tenha zagueiros que possam sair jogando, sim, e nesse caso, Sabino era bastante dessa forma, o Tolói também é um pouquinho assim, mas ele queria um zagueiro, tá? E aí, importante trazer, tá? O Domingos Duarte, meu irmão, é um zagueiro, ó, que vai pra porrada, pai. Na última La Liga, ele foi o segundo jogador mais punido pela arbitragem na La Liga Espanhola, com 11 cartões amarelos, tá? Então, meu amigo é um zagueiro que gostava bastante, que gosta bastante realmente de bater. Ele tá com 31 anos, ele também tem uma boa bola aérea, então é um zagueiro que vai poder ajudar bastante na bola aérea ofensiva e defensiva. Ele também é daquele jogador, como eu disse, toques curtos e chutão para frente, tá? Ele acertou menos de 77% dos passes que tentou na última temporada da La Liga, tá? Então é um jogador assim que tem passagens também pela seleção portuguesa e tudo, mas esqueçam, se vocês querem um zagueiro técnico, não vai ser Domingos Duarte. Ele vai lembrar bem mais o Arboleda do que dos zagueiros que a gente teve recentemente. Ele será um pouco mais do Arboleda, tá? Talvez um zagueiro um pouquinho mais firme do que o Arboleda. Ele é o back mesmo, ele é um zagueiro das antigas, tá? Então, é mais ou menos nesse cenário que o São Paulo vê também essa situação aí do Domingos Duarte. Já o Antônio Bulta, acho que é o jogador mais curioso. Ele nasceu em Angola, né, e africano, mas ele sempre defendeu ali Portugal, ele foi revelado pelo Benfica, passou por várias divisões de base de Portugal, na seleção portuguesa ele jogou do 16 aos 20 anos na seleção portuguesa de base, mas acabou não conseguindo muito se desenvolver a ponto do que se esperava. Passou por Benfica, Real Antwerp, Eintracht Frankfurt, Reims, enfim, passou por vários clubes. O interessante do Bulta é que ele é um jogador mais ofensivo do que defensivo. E até me causou certa estranheza quando eu vi, eu fui perguntar, porque ele já atuou como terceiro zagueiro. Numa linha de 3, ele já atuou como terceiro zagueiro aqui. E é muito mais por uma questão física, que ele também é privilegiado na parte física, do que das características dele. Tanto é que, do que eu pude apurar com o Dorival, o pessoal do Dorival, o Bulta ele não deve atuar como zagueiro. Não é a ideia. A ideia é aproveitar o Bulta as suas características ofensivas. Então, em algum tipo de cenário de jogo, onde você precise de um lateral um pouco mais ofensivo, bora botar o Bulta. Exemplo, tá 1-0 para o adversário, você tá indo no campo de ataque, o time adversário se fechou. Tô ali com o Lucas na mão. Não, Bulta, vamos entrar no jogo aí pra gente ter um pouquinho mais de ofensividade. A ideia também seria trabalhar com o Bulta mais como meio atacante, como um substituto do Arthur, do que necessariamente como um jogador mais defensivo. Então, o Bulta é um atleta muito ofensivo, tá? E é isso mais que realmente o chamou a atenção. Ele lembra até, apurando até com o pessoal do staff do Bulta, né?
É interessante porque tem esse choque também de cultura. Eles falaram, cara, o Antônio Buta é um lateral brasileiro. Ele é um lateral brasileiro, ele é um lateral brasileiro, porque a gente tem, né? Hoje nem tanto na seleção brasileira, mas quando, né? Sempre as seleções do Brasil sempre teve laterais que ultrapassavam, laterais mais ofensivos, que chegavam ali da frente. E aí, conversando com o pessoal lá do Buta, não, o Buta é um lateral brasileiro, ele vai se adaptar muito bem porque ele é um lateral brasileiro, é um lateral que vai sempre para o ataque, que vai até a linha de fundo, então ele é um lateral mais com essas características, tá? Então a ideia seria ele atuar mais adiantado e em alguns cenários mais específicos, quando o Dorival entender que ele precisa de um lateral mais ofensivo, e aí o Antônio Buta seria mais ou menos isso, tá? Apesar dele ser um lateral mais ofensivo, ele não é um lateral com grandes números, tá? Ele só tem 9 gols na carreira e ele tá chegando aí aos 300 jogos na carreira. Então, assistências ele deu 33, então já é um lateral que dá um pouquinho mais de assistências. Então é um jogador, é um perfil um pouco mais ofensivo, tá? Então se o Domingos Duarte é o zagueiraço mesmo, o Buta já seria mais esse jogador um pouco bem mais ofensivo. E aí, só para arrematar os reforços, o Victor Sá também, aproveitando, em um primeiro momento, o Victor Sá tem trabalhado numa equipe reserva. O Victor Sá, ele não chega para ser titular, mas ele chega para ser um 12º jogador. A ideia do Dorival de trabalhar com o Victor Sá é, em alguns jogos, ele tirar, talvez, por exemplo, o Luciano, jogar com 3 volantes, 2 pontas e o centroavante. Ou, em alguns casos, tirar um dos volantes, colocar o Luciano, tirar o meia aberto, que no caso seria o Cauli, para botar o Victor Sá, que aí teria um pouquinho mais de ofensividade, um pouquinho mais de drible. Por exemplo, no segundo tempo, de utilizar bastante o Victor Sá como a primeira substituição de segundo tempo. Então, a ideia da chegada do Victor Sá não é necessariamente para ser um titular absoluto, mas sim para ser uma ótima peça de variação durante e também nos jogos que vai acontecendo. Então você ganha o Victor Sá na visão do Dorival, é um jogador que vai te dar opções para você até causar dúvida no adversário. Ah, o São Paulo então vai com Newton, Marcos Antônio, exemplo, tá? Arthur, Luciano e Bobadilha. Bobadilha como meia pela esquerda, caindo para o meio para o Wendel ficar com o corredor. Então, beleza, vou marcar o São Paulo assim, vou pensar o São Paulo assim. Só que aí o Dorival vai e muda. Ele tira o Bobadilha e põe o Victor Sá para ter um ponta mais agudo. Ou ele tira o Luciano e põe o Victor Sá para ter o ponta mais agudo e o Bobadilha fica mais pro meio. Então, o Victor Sá dá esse leque de opções, essa variação para o que o Dorival Júnior pensa para o seu São Paulo Futebol Clube nesta temporada, tá? Então é mais ou menos esse o cenário que o Dorival tem feito, tem pensado, tem visto do Victor Sá. Assim, sobre esses 4 reforços que o Dorival quis, conversou, aprovou, o Buta ele aprovou, ele não indicou, os outros 3 foram reforços que ele indicou, que ele conversou, que ele aprovou e foram os planos A do Dorival. Quando o São Paulo vai buscar um zagueiro, o primeiro nome a ser buscado foi o Domingos Duarte. E ele fez força para que o Domingos Duarte fosse esse reforço. A primeira opção foi o Newton. Veio o Newton. E a primeira opção de ponta que ele queria era o Victor Sá e fechou com o Victor Sá. Então agora é o Dorival que tem o time que ele queria na mão e agora ele vai em busca dos objetivos. E sempre falo para vocês, e eu, Alexander, vou cobrar isso, mesmo acreditando que não é o melhor caminho, porque, na minha visão, o São Paulo tinha que se atentar aos 45 pontos. Mas a obsessão interna é entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro e chegar à final da Sula. Não prometeram título, falaram que o objetivo é chegar na final da Sula. Então, qualquer resultado na avaliação do que a comissão técnica e a diretoria do São Paulo pensam nesse primeiro momento, esses são os objetivos. Qualquer coisa fora disso é fracasso nesse segundo semestre, porque esses reforços vêm para isso. Então vamos aguardar e torcer, claro, para que esses objetivos sejam alcançados. Tá bom?
Agora, aconteceu o seguinte, o Grêmio busca por zagueiro também. O time do Grêmio é um time que sempre quis ter o Arboleda. Não é de hoje, não é nem de ontem, é de antes de ontem. O Grêmio sempre quis ter o zagueiro Robert Arboleda. Eu tava dando uma pesquisada aqui dos centroavantes que podem vir para o lugar do Calleri. A considerar o Mikael, vamos esquecer o Mikael por enquanto, que sim, tem um interesse real e proposta feita, recusada, vai ter nova proposta. Tem com certeza absoluta o interesse no Icardi. Tem gente cravando aí o interesse no Icardi, posso te levantar o nome, mas aí o São Paulo tá no radar, o São Paulo tem interesse, o Icardi não está descartado de jeito nenhum. Não, Majubé louco, não está descartado o Icardi, o Mauro Icardi no São Paulo. Mas enquanto não tem Icardi, enquanto não tem aí o Mikael, enquanto estamos falando apenas de Gustavo Santana e Rian Francisco como reservas diretos do Calleri que nem renovou, me apareceu Bright White. O jogador Bright White, ele é um jogador que ele tem assim uma questão muito peculiar, né? Ele é um jogador dinamarquês que veio para o Brasil, jogou no Barcelona, ele veio para o Brasil jogar no Grêmio, e não nessa temporada, que o Carlos Vinícius ele tomou conta do time do Grêmio, do ataque ali e detonou. Agora, quando foi o ano passado, o Bright White era um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro com sobra, com tranquilidade. O que aconteceu com o Bright White? Olha que coisa interessante. No mês, o Bright White foi contratado pelo Grêmio em julho de 2024, certo? Pega aqui a visão, ó, 2/4 de julho de 24. Quando chegou no ano seguinte, ele ficou um ano no Grêmio, o Grêmio pegou no mesmo julho de 25 ano passado, o Grêmio renovou até o fim de 27, porque ele tava voando. O Grêmio pensou, esse Bright White aqui tá voando, é esse cara que eu quero, e foi renovou até o fim de 27. Só que aí o Grêmio acabou levando o Carlos Vinícius, e o Bright White perdeu espaço, ele ficou fora do time do Grêmio. Ele tem hoje 11 jogos, mas ele só entra pra jogar, ele não é titular é o Carlos Vinícius. O Bright White está completamente escanteado. E aí eu tô olhando pro São Paulo, pro Grêmio, Arboleda no Grêmio, São Paulo com problemas de centroavante e o Bright White dando sopa. O Bright White recentemente ele deu uma entrevista, que foi, não lembro pra quem que foi, acho que foi pra ESPN, e aí era uma brincadeira do jogo de, você prefere quem? Bright White ou Ibrahimovic? Bright White ou Luis Soares? Bright White ou Benzema? Foram pro nível Europa alta, assim, braba. E ele foi preferindo ele do que todos. Aí também eu concordo que tinha que fazer um psicotécnico no cara ali, tinha que fazer um exame mental no cara também. Você vai, ó, Benzema, não, Benzema acha que eu anuncio empate. Empate? Lewandowski sou eu, prefiro eu. Luis Soares, não, Luis Soares aí comigo é empate. Era tipo assim o nível do cara. Eu não lembro quais são os nomes exatos, né? Mas ele se coloca acima de quase todo mundo, sabe? Então é um jogador que tem ali a autoestima pesada, braba, mas não dá pra descartar que é um cara excelente de bola. Eu vi vários jogos do Bright White. Quando eu falo que eu não conheço o cara direito, igual o Vitor Sá, eu falo abertamente, não conheço direito. Não sei o que... Domingos Duarte, não conheço direito. O Bright White eu sei exatamente o que faz. Ele é um centroavante com a idade mais avançada, que tem a velocidade com ele, a condução de bola muito boa, e ele consegue fazer aquele driblezinho pra fazer o gol num zagueiro de 1 contra 1, como o Luis Soares fazia. Não do mesmo nível, óbvio, o Luis Soares é 1000 vezes melhor que o Bright White, mas o Bright White é um jogador que tem aquela pegada, aquela característica. Por exemplo, coloca o Calleri pra dar um drible num cara e fazer o gol. O Calleri tropica, quebra as pernas e cai duro no chão. Ele tem que cabecear, né? O Bright White, ele lembra a característica muito mais próxima ali do Luis Soares. É um cara que ele tromba, ele não é tão musculoso, mas ele é forte, mas ele tromba, só que a característica dele é ir de frente pro gol, recebendo passe em profundidade, dar um drible e fazer um gol. Ele é um cara monstruoso, tá? Se você me perguntasse no meio do ano passado, quem eu prefiro, Carlos Vinícius ou Bright White? Bright White com certeza. Hoje o Carlos Vinícius tá sobrando aqui no Brasil. Joga demais, tá no nível ali do Pedro, menos que o Pedro, mas no nível ali do Caio Jorge, do Flaco Lopes, o Carlos Vinícius tá jogando muita bola. O Pedro é fora do comum, não tem nem como comparar. Agora o Bright White, que perde o espaço para Carlos Vinícius, ele passa a ser um jogador moeda de troca pro São Paulo olhar pro Grêmio e falar, vamos trocar o Arboleda no Bright White ou não? O São Paulo trocou recentemente aí o jogador Alisson, que foi emprestado sem vir ninguém, mandou embora o Mailton, que foi emprestado sem vir ninguém. São Paulo trocou o Arthur no Ferrarese, que acabou dando aquele baita rolo, mas foi uma troca que favoreceu o Botafogo,
favoreceu demais o São Paulo. Historicamente, o São Paulo trocou o Pato no Jadson. O torcedor São Paulino, a maioria adora o Pato. O corintiano adora o Jadson. Deu super certo. Olhar agora para Arboleda e Bright White e bater esse rolo pau a pau, eu não entendo de jeito nenhum que poderia ser ruim para o Bright White, para o Arboleda, para o Grêmio, para o São Paulo, para o gremista, para o São Paulino. Juba, mas o Bright White tem 35 anos. O Arboleda vai fazer 35 anos. É trocar um cara que o Grêmio precisa por um que o São Paulo precisa e colocar pra jogar pra ver do que se trata. O não nós já temos. O Arboleda não serve mais pro São Paulo, todo mundo sabe disso, até porque chegou Domingos Duarte. Será que o Bright White aqui agora seria fazer chover ou não seria? Eu tenho certeza absoluta que sim. Uma coisa que eu acho que é importante falar, o Aurélio Buta chegou também, já tá aí apresentado, tá? Um jogador que vai vir agora. O Aurélio Buta não precisava ter vindo. É um jogador que o São Paulo mostra claramente que ele está reformulando, mudando o seu elenco. Então, Caleri por Bright White, na gestão Rafinha, tem tudo a ver. É a mudança de elenco que não eu tô querendo, nem você, é o que o São Paulo está propondo. É exatamente